Bom, ontem, no dia 18 de dezembro de 2016, eu acho que as épocas de pipas voltaram no dia 18 de dezembro de 2016. E bom, quando tava de manhã, na vista da minha casa, eu comecei a olhar, né, para aquelas pipas que as caseiras colocaram na vista do meu condomínio, na vista da minha casa, do meu condomínio. E aí, né, sabe o que eu fiz? Eu fui com o meu longboard, e aí, né, eu tava partindo pra ir pra rua. E bom, como eu tava partindo pra ir pra rua, eu comecei a fazer o quê? Eu vi uma das pipas e sabe o que eu fiz? Eu vi aquela pipa que estava muito avoada e eu comecei a correr atrás dela. E aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a dizer a frase tá na mão. E aí, né, veio os pequeninos dizendo pra mim se eles podem dar pipa. E aí eu comecei a falar com esses pequenininhos. Não vou dar a pipa a esses pequenininhos que já está na minha mão e ponto final. Aí eu comecei a ficar na minha casa junto com o meu long. Eu parti junto com o meu long lá pra minha casa. E aí eu fiz o quê? Eu coloquei a pipa que estava muito avoada lá no meu guarda-roupa do meu quarto. E aí, né, depois, né, quando tava finalizando de jogar bola lá no campo de futebol, tava indo pra Rua de Igor. E quando eu tava lá na Rua de Igor, sabe o que eu fiz? Eu comecei a olhar para duas pipas. E aí, né, bom, eu tava lá, né, e aí comecei a olhar para aquela pipa que tava muito avoada. E aí depois eu peguei e eu parti junto com o meu long. Aí eu dizia a frase tá na mão e a minha pipa tava na minha mão. Eu comecei a ir junto com o meu longboard lá na área verde para soltar pipa. E aí eu tava soltando pipa lá na área verde do meu condomínio, na área verde. E bom, eu tava vendo os meus amigos lá soltando pipa na área verde do meu condomínio e os meus amigos colocando a pipa, né? As caseiras colocaram a pipa e eu tava soltando pipa. E aí depois, né, quando os meus amigos estavam na área verde para soltar pipa, eu vi que as caseiras estavam fazendo o quê? Colocando uma das pipas. E eu vi muitas pipas que as caseiras colocaram. E aí eu tava fazendo o quê? Eu tava pegando aquela pipa, primeira pipa que eu comecei a pegar, a avoada. E aí, né, depois eu peguei lá no guarda-roupa do meu quarto. E aí depois, né, ela rodou e girou, porque ela tava com poucas rabiolas. Aí eu tava dizendo pelos meus amigos, né, que tava soltando pipa na área verde. E aí, né, eles estavam fazendo o quê, né? Aí eu fui lá e pedi ajuda, porque a minha pipa tava rodando e girando. Porque eu não sei se ela tava com poucas rabiolas, mas de noite eles partiram para uma das suas casas. E aí, né, eu lá sozinho tentando fazer a rabiola.
E aí, né, eu parti, né, um negócio ali da rabiola. E bom, tava partindo pra minha casa e eu encontrei o saco de plástico pra amarrar o saco de plástico naquela pipa que tava muito avoada, da murcha-murcha, pra não rodar mais, pra não girar mais. Aí eu tava amarrando o saco de plástico naquela pipa murcha-murcha que eu peguei avoada. Só que ela rodou e girou. Mas, né, eu acho que voltaram essas épocas de pipas. Ontem eu acho que essas épocas de pipas voltaram no dia 18 de dezembro de 2016. Todo mundo tava soltando pipa na área verde. E todo mundo tava soltando pipa na área verde. E as casinhas colocando a pipa, né? Uma das pipas, e eu vi muitas pipas que as casinhas colocaram, mas eu tava lá, né, com meu longboard, pegando a pipa que tava muito avoada, caindo aqui no meu condomínio. E aí eu fui lá dizendo a frase, tá na mão. E aí, né, em seguida, quando eu tava finalizando de jogar bola lá no campo de futebol do meu condomínio, aí eu tava partindo pra rua de Igor, e eu tava na rua de Igor, e eu tava vendo duas pipas, né, duas pipas lá na rua de Igor. E eu comecei a olhar pra uma pipa que tava muito avoada, Depois, né, eu peguei a pipa e comecei a dizer a frase, tá na mão, e a pipa foi minha. E aí, né, eu acho que teve essas épocas de pipas. Eu acho que voltaram essas épocas de pipas no dia 18 de dezembro. Eu acho que voltaram essas épocas de pipas no dia 18 de dezembro. Tava todo mundo soltando pipa na área verde. As casinhas estavam colocando uma das pipas. Teve muitas pipas que as casinhas colocaram para os meus amigos cortarem, e eles estavam tentando cortar a pipa que as casinhas colocaram. E bom, eu acho que voltaram essas épocas de pipas no dia 18 de dezembro de 2016, né? Bom, como eu tava fazendo aquele vídeo do dia 23 de dezembro, que eu queria trazer essas épocas de pipas, mas bom, não tem essa de 23 de dezembro para ter essas épocas de pipas, mas eu não quero trazer essas épocas de pipas no dia 23 de dezembro. Só que eu acho que voltaram essas épocas de pipas no dia 18 de dezembro. Eu acho que voltaram essas épocas de pipas no dia 18 de dezembro. Tava todo mundo na área verde para soltar pipa, colocar a pipa, tentando cortar a pipa das casinhas, que as casinhas colocaram, muitas pipas que as casinhas colocaram. Eu vi muitas pipas que as casinhas colocaram. E aí, né, em seguida eu tava lá com meu longboard, vendo uma pipa que tava muito avoada pra cá, aqui caída do meu condomínio. E aí eu tava dizendo a frase, tá na mão. E aí, né, eu fui partindo pra minha casa colocar essa pipa que tava muito avoada lá na guarda-roupa do meu quarto. E aí, né, em seguida, quando eu tava jogando bola, quando eu tava finalizando de jogar bola lá no condomínio, aqui no meu condomínio, lá no campo de futebol, aí eu fui pra rua de Igor, eu tava na rua de Igor, eu vi muita pipa que tava muito avoada. E aí, né, eu vi muitas pipas, duas pipas que tava lá na rua de Igor. Eu comecei a olhar para duas pipas. Eu comecei a olhar uma pipa que tava muito avoada. Eu comecei a dizer a frase, tá na mão, e depois eu peguei. E aí, né, eu tava lá com meu longboard, eu tava soltando pipa. E aí depois eu tava pegando aquela pipa murcha que tava lá no meu quarto do meu condomínio. E lá na guarda-roupa lá na guarda-roupa da minha cama, eu comecei a pegar aquela pipa murcha que tava lá na guarda-roupa da minha cama. E aí depois, né, rodou e girou, e eu tava pedindo ajuda pelos meus amigos, e os meus amigos não queriam nem saber. E aí depois, né, tava de noite, os meus amigos partiram uma das suas casas, e depois eu tava lá sozinho, e eu não tava fazendo aquela pipa, eu não tava fazendo aquela rabiola. E aí depois, né, eu tava com vergonha de fazer a rabiola, e depois, né, em seguida, eu tava tentando fazer o plano, eu tava tentando uma ideia. Aí depois, né, eu tava pegando um saco de plástico pra amarrar aquela pipa murcha que tava muito avoada, que eu peguei de dia. Mas eu acho que voltaram
essas épocas de pipas no dia 18 de dezembro. Ontem. Eu acho que voltaram essas épocas de pipas no dia 18 de dezembro ontem. Mas bom, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, dá um joinha aí no meu vídeo aí. Comenta os comentários abaixo desse vídeo aí que eu vou botar aí. Se inscreva-se no meu canal, dá um like no meu canal, dá um joinha no meu canal aí. Fui!